Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Dada a função f de x, y igual a 2xy ao cubo mais 3x ao quadrado menos 5y, calcule o valor positivo de x para f de x3 igual a 105. Vamos fazer o seguinte. Na nossa função f de x, y, que é igual a 2xy ao cubo mais 3x ao quadrado e menos 5 vezes y. No primeiro momento, nós vamos realizar a substituição do f de x 3 pelo 3 valendo y. Nós temos aqui uma função a duas variáveis independentes. Nós temos 2 que multiplica x, que preservamos, mas o y assume um valor e nós iremos, repito, substituí-lo. No caso, 3, agora elevado a 3. Mais 3 que multiplica o x ao quadrado, também preservado, menos 5 que multiplica o número 3. Na sequência, recordamos mais uma vez que f de x3 assume um valor, e ele é 105. Onde nós vermos, a partir de agora, f de x3, iremos realizar a substituição pelo número 105. Fazendo isso, nós vamos obter 105, que vai ser igual a 2 que multiplica x, 3 elevado a 3, ou 3 ao cubo, será 27, mais 3x ao quadrado e menos 5 vezes 3, que é o número 15. Agora, na próxima linha, nós vamos realizar simplificações, as que são possíveis. 105 vamos reescrever no segundo membro. Logo, vamos ter 0, que vai ser igual a 2 vezes 27, 54x, mais 3x ao quadrado, menos o número 15 e menos o número 105 que trocamos de lado. Organizando a nossa expressão, nós vamos ter que 3x ao quadrado mais o 54x e menos 15 menos 105 gerará menos 120. E toda a expressão igual a zero. Buscando tentar simplificar um pouco mais a nossa equação, nós vamos dividi-la toda pelo número 3. Ao fazer isso, 3x² dividido por 3 gerará o número x ao quadrado. 54x dividido por 3, nós vamos obter como consequência 18x. E menos 120 dividido por 3 vai nos levar ao número 40 negativo. Tudo igual a zero. Agora, em seguida, nós vamos buscar representar as equações do segundo grau ou equações quadráticas numa forma genérica. Uma dessas formas pode ser a x ao quadrado mais b que multiplica x e mais o número c, tudo igual a zero. Associando aqui cada um dos termos e coeficientes da forma geral, com o que nós temos na nossa equação, vamos ver que o número a pode representar o 1, coeficiente de x ao quadrado. O b representará o 18. E o c representará o 40 negativo. Vamos lembrar também uma das formas de se resolver equações dessa natureza, que pode ser x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a e vezes o c, toda a equação dividida por 2 que multiplica a. Lembrando que essa fórmula é conhecida por algumas pessoas como fórmula de Bhaskara. X, então, vai ser igual a, vamos realizar as substituições, o b vale 18. Nós temos menos b, então é menos 18. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, 18 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a, que vale 1, e que multiplica c, vale 40 negativo, ou seja, menos 40. Então, nós temos aqui a raiz quadrada. Tudo dividido por 2 que multiplica a, 2 que multiplica o número 1. Então, x vai ser igual a menos 18,
mais ou menos a raiz quadrada de 18 ao quadrado, que é 324. Menos 4 vezes 1 é menos 4 vezes menos 40, mais 160. Lembrando que existe uma raiz e toda essa expressão dividida por 2 vezes 1, que é 2. Na sequência, o x vai ser igual a menos 18 mais ou menos raiz quadrada de 324 mais 160 nos leva ao número 484. Tudo dividido por 2. Então, o x será igual a menos 18 mais ou menos... Bom, vamos fatorar o 484 e ver o que acontece na sequência. Fazendo isso, então, primeiro vamos lembrar que nós temos a raiz quadrada de 484. Então, fatorando o 484, vamos dividi-lo inicialmente por 2, vamos obter como resultado 242. Dividimos por 2 novamente, obteremos 121. Na sequência, só poderemos dividir por 11, cujo resultado exato será 11 também, e novamente por 11, gerando o número 1. Então, a raiz quadrada de 484 pode ser reescrita como sendo 2 elevado a 2 vezes 11 elevado a 2. Então, vamos escrever aqui 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Nós vamos lembrar também que existe uma das propriedades dos radicais que pode ser aqui utilizada. Ela diz o seguinte: raiz índice n de um número a elevado ao número m vezes um número b elevado ao número n. Vamos até trocar este n. Vamos pôr aqui uma outra letra, pode ser uma letra O. Essa propriedade nos garante o seguinte: quando nós temos a multiplicação, aqui um produto, com duas bases, nós podemos separar essa multiplicação reescrevendo raiz índice n de a elevado a m vezes raiz índice n de b elevado a O. Então, nós podemos realizar essa separação. Existe também uma outra propriedade dos radicais que nos permite fazer o seguinte: nós temos aqui raiz índice n de a elevado a m, nós podemos dividir ambas por um mesmo número. Nesse contexto, pode ser por n. E nós vamos obter, como consequência, um a elevado a m sobre n. Pois bem, nós temos aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Aplicando a primeira propriedade, nós podemos separar, então, esta raiz, reescrevendo a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 11 ao quadrado. Nós temos a segunda propriedade destacada, que também pode ser aplicada. Ou seja, nós podemos dividir por 2 e por 2, por 2 e por 2 cada um dos expoentes e índices dessas expressões. Como consequência, nós vamos ter 2 elevado a 2 sobre 2 vezes 11 elevado, só melhorando um pouco a escrita aqui, a 2 sobre 2 também. Portanto, vamos obter 2 elevado a 1 vezes 11 elevado a 1, ou seja, obteremos o número 22. Portanto, podemos dizer agora que a raiz quadrada de 484 é igual a 22. E com isso vamos voltar, então, à nossa equação original. Nós já sabemos, então, que a raiz de 484 é 22. Tudo dividido por 2. Em seguida, melhorando um pouco mais a escrita desta expressão, vamos observar que existe aqui um mais ou menos, o que vai gerar um x' com menos 18, menos 22 sobre 2, e x' vai ser igual a menos 18 menos 22, vai gerar para nós aqui o número menos 40, dividido por 2, cujo resultado será menos 20. Mas vamos lembrar que no texto da questão diz o seguinte: olha, calcule o valor positivo de x. Portanto, este 20 negativo não nos interessa.
nós temos um x duas linhas, que é igual a menos 18 mais 22, tudo sobre 2. Então, x duas linhas vai ser igual a 4 meios, ou, finalmente, portanto, x duas linhas vai ser igual a 2. Podemos apresentar um conjunto solução dizendo que este vale 2, que é justamente o que foi solicitado para nós na questão. Ok, galera? Com esse resultado, então, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!